E vamos agora ao setor industrial, uma das dimensões, como referi no início, que estarão em perspectiva de análise nesta 17ª Conferência Anual do Setor Privado, em representação da Associação Industrial de Moçambique. Tenho comigo o engenheiro Mubarak Razak, um proeminente industrial ligado ao setor das tintas, com a Pintex. Engenheiro Mubarak, temos finalmente a CASP, a 17ª CASP. Acredito que depois de sucessivos adiamentos há aqui uma certa expectativa com a sua realização. O mote que se lança é promover a industrialização e competitividade industrial do país, tendo o setor como catalisador da transformação econômica do país, o desenvolvimento socioeconômico abrangente e sustentável. Para o setor industrial, quais são as principais ideias que traz para a CASP e quais são as principais expectativas que tem, tendo em conta toda uma conjuntura existente, toda uma expectativa até existente relativamente ao desempenho do setor industrial face ao crescimento econômico do país? Muito obrigado, João Carlos. Obrigado por ter se lembrado dos industriais. Normalmente os industriais são relegados para o segundo plano, mas neste caso recordou-se. Queria dizer que a CASP é a plataforma máxima do diálogo público-privado e neste tem a presença do nosso grande representante, que é o nosso Presidente da República. Isso demonstra pela parte do governo de que tem interesse em que haja uma boa parceria pública-privada e que haja um desenvolvimento do nosso país, visto que a CASP é realizada uma vez por ano, por agendas e devido à situação de Covid, houve um ano de interrupção, mas neste momento, este ano, graças a Deus, vamos realizá-lo e contamos que no final se consiga ter um bom resultado. Para a área industrial, vem também mesmo a calhar. Se recordar, o governo lançou recentemente o PRONAI, que é o Programa de Desenvolvimento o Programa Nacional de Industrialização de Moçambique, que foi uma plataforma lançada pelo governo e é bem-vinda pela parte industrial, porque a partir daí o governo começou a olhar de uma outra forma a área industrial que parecia estar um bocadinho esquecida. E contamos que com a CASP haja uma maior dinamização para essa área industrial, visto que dentro do programa, para além do diálogo público-privado, que é o AGE da conferência, tem também o Mozambique Investment Summit e tem o Marketplace, que ali aparecem também algumas empresas que querem se industrializar ou que se querem implementar nas indústrias com apoio financeiro. Isso que tem sido um calcanhar daqueles para as indústrias. Bom, temos um quadro em que a contribuição da indústria no PIB em 2020 reduziu para 8,1%, a preços correntes, manteve-se nos 7, 8% a preços constantes. O que é necessário para aumentar a contribuição do nosso setor industrial no crescimento econômico, no nosso produto interno bruto e todo este processo de ter o setor industrial como catalisador da transformação econômica do país? O que fez com que a indústria diminuísse a sua contribuição para o PIB tem a ver com os fatores conjunturais. Não é só a indústria em si. Nós sabemos que a maior parte dos setores foram afetados. A indústria é um grande contribuinte para o PIB. Temos as grandes indústrias. Contava-se que fosse haver ainda uma alavanca maior se caso o
projeto do gás tivesse arrancado, isso seria uma alavanca para a indústria, mas realmente tem razão, a indústria baixou a sua contribuição para o PIB, que tem a ver com as conjunturas estruturais e também o que eu queria dizer é que o que influenciou para o PIB foi a taxa de crescimento das indústrias, que em 2017, se formos a ver, temos dois tipos de indústria extrativa e indústria transformadora. Em 2016, a indústria extrativa teve o seu auge com uma taxa de crescimento na ordem dos 26%, em 2020 baixou para menos 12%. Na área transformadora também tivemos o mesmo problema. Em 2017 estava numa ordem dos 16% com crescimento, mas em 2020 baixou para negativo de menos 2,1%. E isso tudo tem a ver com a conjuntura. Nós sabemos que temos o caso, particularmente em Moçambique, tivemos a situação dos ciclones, tivemos a situação do Covid, que foi a nível mundial, temos a situação da instabilidade no norte. Então, tudo isto influencia não só para a indústria, como para todo o desenvolvimento, ou para todos os setores de desenvolvimento. Nós sabemos que a CTA avança nesta CASP com a ideia de uma revisão pontual da política fiscal para permitir a aplicação de incentivos fiscais ao setor industrial, ao setor agroindustrial, ao setor manufatureiro também. Neste momento, até que ponto é que a atual política fiscal representa algum tipo de constrangimento para um crescimento mais robusto do nosso setor industrial, concretamente do setor industrial manufatureiro? Olha, quando a gente fala de incentivos, muita gente pensa logo na área financeira ou monetária. Às vezes, nós precisamos de um incentivo para dinamizar uma empresa ou uma indústria que não passa, às vezes, de proteção que a gente precisa. Temos, no caso das indústrias, que precisam, entre aspas, de proteção para desenvolver. Porque o que acontece é que em Moçambique importa-se muito material que se pode produzir cá localmente. Então, quando se fala de incentivos fiscais, é nesse sentido de apoio para que haja incentivos fiscais, desculpa a repetição, mas que haja apoios de modo que as indústrias não fiquem sufocadas. Isto começa a partir de base. Nós podemos dar um exemplo, o Programa Sustenta. O Programa Sustenta está a dinamizar a agricultura. A agricultura tem que desenvolver, ou vai desenvolver com este programa. E o setor agrícola em Moçambique já pediu a redução da taxa de IVA para 10%. Porque quando vai produzir e vai vender os seus produtos, quem compra o intermediário normalmente não é capaz de pagar com IVA, porque o preço é elevado, a taxa que é de 17%, desculpa, 17%, 15% é a nossa vizinha África do Sul, e que está isenta de IVA. Então, por isso é que o setor agrícola, desculpa, não é isenção do IVA, é redução do IRPC, que o setor agrícola está a pedir. Sim, a reposição dos 10%. De 32% para 10%, é o IRPC. Fazendo incentivos a partir de base, estás a dinamizar a agricultura. Dinamizando a agricultura, estás a dinamizar a produção. Então, aparecem agroindústrias que era para transformar o produto da agricultura. E essas agroindústrias são fornecedoras às indústrias maiores. Então, isto é uma cadeia. Então, esses incentivos têm que começar a partir de base. Incentivo à agricultura, incentivo na comercialização, incentivo no produto final, de modo que a gente corte as exportações, as importações e comecemos a exportar mais. Há esta ideia de que esta revisão da política fiscal também tem em perspectiva para o setor industrial ter, digamos assim, a parte aduaneira
como um instrumento de desenvolvimento e não necessariamente uma fonte de coleta de receitas. Qual é a ideia concreta à volta desta? Eu acho que é possível, usando a pauta aduaneira, fazer desenvolvimento industrial. Eu vou lhe dar um exemplo. Estamos aqui na área de tintas. Quando foi do início do Covid, as fronteiras ficaram encerradas. E o que aconteceu é que a produção interna subiu um pouco. Não tanto porque a procura não foi tão alta, mas subiu com as fronteiras encerradas. Então significa que se o governo consegue controlar contrabando, controlar as fronteiras, de certeza que apoia as indústrias. E pode-se muito bem, nós não estamos contra a cobrança de direitos, que cobre-se os direitos, lógico, e com os valores dos direitos consiga-se dinamizar a produção industrial interna, que é muito possível. Cobra-se a importação de produtos, e esse fundo pode também ajudar para que internamente as empresas industriais comecem-se a desenvolver e comecem-se a implementar. Acha que há condições nesta 10ª CASP para que estas ideias sejam materializadas, estas propostas sejam tomadas em consideração e dessa forma termos um melhor quadro para o florescimento do nosso setor industrial manufatureiro? Na CASP o que se faz é mais análise dos problemas e possíveis soluções. A solução passa sempre por quem executa. O governo tem que estar pronto a aceitar, concordar e juntamente com o setor privado também tem que ajudar, não podemos só exigir. Temos que exigir e fazer. E os executores, que é o pessoal do setor público, saber que, olha, nós vamos tentar ajudar o setor privado no desenvolvimento assim, assim, assim. A CASP por si não resolve o problema. A CASP analisa e vê soluções. E a partir daí é preciso trabalhar. É preciso trabalhar sempre. Repare que uma série de questões que serão analisadas nesta CASP não são propriamente novas. Acha que finalmente há condições de esses assuntos serem deixados para trás, serem ultrapassados no contexto atual desta 17ª CASP, sendo certo que a CASP não é um fórum de decisão? Há um ditado que diz que água mole em pedra dura. Como é que pode ajudar? Bate que bate até fura. Ainda bem que não sou eu sozinho que conheço. Eu pedi-lhe para ajudar, porque esse ditado é de todos. Então é o que a gente faz sempre. Vamos tentar. Um dia vamos resolver. Qual é a mensagem geral que tem para os seus colegas industriais face às expectativas existentes com esta 17ª CASP, eventualmente no sentido de um virar de página e começarmos a olhar para o setor industrial de uma ou outra forma, com uma certa esperança e tendo mesmo esta expectativa de ver um setor industrial manufatureiro, é preciso frisar, mais dinâmico e mais contributivo na economia? Em primeiro, eu rezo para que esta pandemia de Covid, que é um entrave, desapareça. Depois, segundo, que os megaprojetos em Moçambique comecem a andar, a zona do gás, e as empresas do gás comecem a consumir o que é nosso, dinamizar a produção local, conteúdo local, comprando cá. Os megaprojetos que já fazem a exploração de recursos naturais, caso de areias pesadas, que pensem que o governo force a fazer uma transformação, a primeira transformação da matéria-prima localmente, antes de fazer a exportação, porque neste momento faz a exportação em bruto. Então, fazendo tudo isto, tudo em conjunto, nós, as indústrias, estamos aqui prontos à espera para fornecer, para desenvolver, mas é preciso ter esse, e acima de tudo, entre aspas, a paz, que é para depois nós podermos desenvolver. Mas a matéria-prima não pode ir, conforme tem estado a acontecer, em bruto,
o é gás, tem preciso que haver arrancar. alguma transformação local Sim. e é isso que vai dinamizar e Porque criar depois, oportunidades para o nosso setor industrial. lógico, porque depois isso faz a criação, que obriga a criação de novas empresas, as mesmas empresas de fornecimento, as metalmecânicas que fornecem peças, não sei o quê, vai obrigar ao surgimento de novas empresas, vai aparecer sempre novas empresas, mesmo que sejam pequenas e médias empresas de fornecimento, mas é sempre o surgimento de novas empresas e há um aumento de absorção de mão de obra, aumento de emprego. E é isso que a gente quer. É com a indústria desenvolve um país. Se não tens indústria, o país não desenvolve. Engenheiro Mubarak, muito obrigado por este apontamento neste especial do Semanário Econômico. Estivemos aqui a olhar a expectativa de um ramo específico, de um setor específico, que é o setor industrial manufatureiro, que estará particularmente em destaque nesta 17ª CASP, olhando para um conjunto de políticas que são recomendadas pelo setor privado como sendo elas que possam vir a curto prazo dinamizar ou incentivar a retoma plena da produtividade industrial e ter o setor industrial como aquele setor finalmente transformador, dinamizador da transformação econômica do nosso país.